Como será que o apóstolo Paulo pode nos ajudar a ser igreja nesse tempo da pós-modernidade? A verdade é que nós podemos ser tentados a pensar que questões como idolatria, subjetividades, imoralidades são realidades exclusivas ao nosso tempo. Mas o apóstolo Paulo e, sobretudo, seu discurso no Areópago em Atenas podem nos ajudar a navegar de modo um pouco melhor através do Evangelho em meio a uma cultura pluralista e hostil ao Evangelho de Jesus Cristo. Esse texto de Atos, capítulo 17, versículos 16 a 34, Paulo na colina de Marte, nos ajuda bastante. Primeira característica que nós vemos ali, nós precisamos cuidar das necessidades espirituais. Paulo ele foi movido pela espiritualidade deles, os atenienses eram pessoas espiritualizadas, não se tratava da fé cristã e, portanto, eles não vivenciavam uma espiritualidade sadia, mas esse era o interesse daquele povo e daquela cultura. Quando ele percebe isso, Paulo se sente compelido a apresentá-los o Evangelho. A arte da cidade, a cultura, a arquitetura e a civilização não poderiam suprir a ausência de Deus. Paulo estava entristecido pelo fato de que aquelas pessoas pareciam desejar se relacionar com uma divindade, ou muitas, e portanto se movem em direção a eles. Uma segunda característica é identificar os espaços de diálogo. A gente percebe que Paulo adentrou uma vida cultural onde as pessoas se reuniam no mercado público, na sinagoga, e buscavam oportunidades de se relacionarem com Deus ou com as divindades. A mensagem singular de Jesus, materializada na generosidade dos primeiros discípulos, proveu oportunidades de falar a grupos maiores de filósofos naquele lugar, o Areópago. Versículos 18 a 21 falam sobre isso. Paulo encontrou, por exemplo, os epicureus, que perseguiam prazer como propósito maior de vida, os estoicos, assim como panteístas, que davam grande ênfase à sinceridade moral e um alto senso de trabalho. Vencer desejos naturais pela autodisciplina, mas a verdade é que nenhuma filosofia pode oferecer satisfação plena e não poderia nem aquelas pessoas e a ninguém. Por isso que aquelas pessoas ainda estavam curiosas para ouvir novidades acerca da espiritualidade. Portanto, a pergunta é: quais são os espaços de reflexão e diálogo na nossa cultura? Onde é que nós podemos propor discussões e provocações intelectualmente estimulantes a partir de uma cosmovisão cristã? Número 3, responda às perguntas que as pessoas estão fazendo, ao invés de simplesmente dar respostas àquilo que você pensa que elas deveriam ouvir. Leva tempo para descobrir os obstáculos e os problemas e responder com mansidão, com respeito e com humildade, como Pedro diria na sua carta. Tente ouvir e entender os problemas à luz da cultura, encoraje o ouvinte a considerar a verdade das declarações de Cristo. Convide pessoas a um relacionamento pessoal e, eventualmente, a caminharem com uma comunidade de fé. Ajude as pessoas a descobrirem o Evangelho enquanto verdade pública e verdade abrangente. Uma quarta coisa que eu vejo nesse texto é identificar as pontes de conexão. Lembre-se que Paulo inicialmente falou de espiritualidade e os elogiou por serem religiosos, embora idólatras. Ele não começou com as escrituras do Antigo Testamento como havia feito com os judeus na sinagoga e em outros lugares. Na verdade, ele ressignificou as crenças pagãs. Ele usou o altar dedicado àquele Deus desconhecido como um gancho para revelar o Deus verdadeiro. Ele fala de Deus como Criador, ou seja, um conceito universal, ao invés de inicialmente falar de Deus, da aliança. Paulo estava familiarizado com aquela cultura deles e citou seus poetas como meio de se conectar com aquelas pessoas. Nós precisamos, gente, ser sensíveis aos valores culturais e nos engajarmos na cultura através do diálogo a partir do Evangelho. Nem Jesus nem Paulo construíram um entrave para evitar plenamente a cultura, como também não afirmaram de modo indiscriminado os valores culturais, sobretudo os valores que eram contrários ao Evangelho. Eles estavam conscientes dos perigos e das oportunidades da cultura e como o Evangelho poderia tanto valorizar os aspectos da graça comum quanto confrontar os ídolos culturais. Eu me lembro de uma história de um pastor que foi cortar o cabelo. E ele sabia que aquele cabeleireiro era um homossexual. E num primeiro momento, por ambos se conhecerem, houve um certo silêncio, uma certa quietude, até que aquele pastor começou a tentar puxar a conversa.
E ele perguntou o seguinte: o que você pensa e qual seria o seu grande sonho da vida? Aquele cabeleireiro parou, pensou e disse: eu sonho em um mundo onde a natureza ela não é aviltada, onde a criação ela é bem vista, onde nós poderíamos gerar um cuidado cultural. Quem fala sobre isso é o pastor Mark Driscoll no seu livro Reformição. E aí esse pastor, quando ouve isso, esse sonho desse homem, ele diz o seguinte: você sabia que é exatamente sobre isso que a fé cristã fala? E aquele homem falou: não é sobre isso. Ele falou: é sim. Ele disse: não, eu já ouvi vocês falando sobre Jesus. Na verdade, vocês falam do perdão dos pecados, vocês falam de fazer parte de uma igreja, e vocês falam de que se você seguir esse Jesus e crer nesse Jesus, talvez um dia, depois que você morrer, você vai para um céu. E aí esse pastor falou: é verdade que muita gente pensa assim. É verdade que muita gente pensa que a fé cristã é reduzida a essa realidade metafísica para o pós-morte. Mas a verdade mesmo é que Deus criou um mundo perfeito, criou uma natureza perfeita. O nosso pecado acabou aviltando a criação perfeita de Deus. E agora o que nós vemos é apenas um fragmento daquilo que Deus realizou de fato. Mas a boa notícia é que Deus não vai permitir que o pecado tenha a palavra final sobre os seus filhos e sobre a criação. E um dia Ele há de restaurar todas as coisas, inclusive a natureza não humana. Primeira vez que aquele homem ouviu isso. Mark Driscoll, nesse seu livro, diz que ele volta, conversa com o seu parceiro e fala: domingo que vem eu vou na igreja. Seu parceiro falou: você tá ficando doido? Como assim na igreja? Você sabe o que eles pensam? O que você vai fazer lá? E esse homem respondeu: eu vou lá ouvir o que aquele pastor tem a dizer, porque a primeira vez na minha vida eu ouvi realmente boas notícias. Quinto e último, desenvolva relacionamentos na comunidade. É o que o apóstolo Paulo faz. É o que cristãos deveriam fazer. E eu gostaria de ilustrar esse ponto também com uma outra história. Eu tenho o costume de frequentar sempre os mesmos lugares. E tinha uma cafeteria lá na cidade onde eu moro, Campo Mourão, e eu comecei a ir nessa cafeteria, uma cafeteria nova. Eu ia lá uma vez, outra vez, comecei a levar amigos, comecei a fazer espécies de aconselhamentos, na verdade tomar café com membros da igreja. E cada vez que eu chegava lá, eu olhava para aquele casal de proprietários, eu falava: oi, tudo bem? E ia embora. Voltava, falava: oi, tudo bem, esse aqui é um amigo, um irmão. Voltava. Até que, com algum convidado meu, ele falou: você sabia que ele é pastor? Os proprietários falaram: você é pastor? Eu falei: sou. E ia embora. Voltava, um outro dia, a conversa continuava. E assim a gente foi gerando um relacionamento. Eu nunca tinha pregado para aquele casal, proclamado o evangelho para aquele casal. Não tinha tido ainda uma oportunidade. Mas eu estava ali, sistematicamente, caminhando, participando daquele lugar, gerando encontros, tratando com carinho aqueles proprietários, conversando sobre o evangelho com as pessoas com quem eu tomava café, até que um dia, que eu nunca vou me esquecer, a proprietária chega para mim e fala: pastor, tudo bem? Eu falei: tudo. Eu tô com um problema sério de saúde. E eu conversei com o meu psicólogo e ele falou que eu precisava me abrir com alguém que eu tinha total confiança, mas que não necessariamente fazia parte do meu convívio familiar e de amigos. Falei: ok, e como é que eu posso te ajudar? Ela falou: eu acho que você é essa pessoa. Eu te vejo sempre aqui, eu te vejo falando do evangelho com as pessoas, e eu gostaria de te contar um pouco da minha vida e quem sabe você possa me ajudar. Eu falei: ok, quando e como a gente pode fazer isso? Ela falou: pode ser aqui no café. Você já está habituado a ver com as pessoas, pode ser aqui no café. E aí eu me lembro que naquele dia sentei eu, essa mulher, o seu marido. Ela olhou para mim, de modo muito resumido aqui, porque a história é longa. Ela falou: pastor, eu tenho 34 anos e eu fui diagnosticada com esclerose múltipla. É uma doença degenerativa, não tem cura. Eu vou acabar numa cadeira de rodas. Eu já chorei muito. E eu queria saber se esse evangelho que você prega,
se essa Bíblia que o Senhor ensina tem algo a dizer sobre sofrimento e esperança. Eu, num misto de sorriso e lágrimas, olhei para ela e falei: a fé cristã tem muito a dizer sobre como enfrentar sofrimento, mas a fé cristã tem mais ainda a dizer sobre como ter esperança em meio ao sofrimento. O que eu estou tentando dizer, pessoal? Nós precisamos fazer parte da vida das pessoas. Repito, a fé cristã não é um segredo a ser guardado, como Eugene Peterson haveria de colocar na sua versão A Mensagem da Bíblia. A fé cristã é um tesouro. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Nós precisamos participar da vida das pessoas, desenvolver relacionamentos na comunidade. É fundamental. E nós não podemos subestimar o que Deus é capaz de realizar através de pequenos atos de obediência e de uma simples presença fiel no mundo. Que Deus te abençoe.